Fala, queridões, bora trabalhar, hein? Olha só, na aula passada, a gente falou de alguns problemas ambientais específicos dos centros urbanos, tá certo? E agora a gente vai dar continuidade com o restante dos problemas ambientais. Buraco na camada de ozônio e o tão falado aquecimento global, tá certo? Então, vamos se ligar que tem alguns detalhes que aparentemente são bobos que podem pegar para você responder uma questão do Enem, uma questão da Baiana, FUVEST, Unicamp e assim por diante. Pegou o caderno? Pegou? Pegou o seu módulo? Vamos fazer o acompanhamento? Vamos jogar duro? Anota porque o plantão é duro, tá certo? Olha só. O primeiro problema ambiental que nós vamos trabalhar aqui é o buraco na camada de ozônio. Mas, Bart, eu não estou entendendo por que esse buraco está entre aspas. Na verdade, não é um buraco. É dito um buraco porque, se você observar no próximo tela, olha só, aparentemente, essa imagem é recente, mas a história do buraco na camada de ozônio é na década de 70 que foi visualizado pela primeira vez. Então, no primeiro olhar, a impressão que é um buraco. Mas quando foi analisar, percebeu que é uma redução da camada de ozônio. A camada de ozônio, lembre aí, de atmosfera, fica na estratosfera. Então, essa área azul aí na imagem, você claramente observa que ela está sendo reduzida. Então, não é um buraco, é uma redução na camada de ozônio. Ô Bart, e essa redução é principalmente pelo lançamento do CFC, clorofluorcarbono, que é lançado do que, Bart? Automóveis, indústrias, aerosóis, ar-condicionado, geladeira. Então, algumas situações temos que colocar bem prática. Veja só, não é um buraco, é uma redução da camada de ozônio. Essa camada de ozônio fica onde? Na estratosfera. Um detalhe mega blasta importante. A redução é na camada de ozônio como um todo. Só que tem pontos que a redução é maior, tem pontos que a redução é menor. Mas, Bart, aonde a redução é maior? Na região dos polos. Segundo a química, quanto mais frio, o CFC vai se transformar em cloro ativo, e o cloro ativo tem a capacidade de romper a molécula de ozônio. Tá certo? Poxa, Bart, e aí, ninguém tomou providência? Tomou. Na década de 80, existiu uma reunião promovida pela ONU para discutir a questão do buraco da camada de ozônio. O nome dessa conferência foi o Protocolo de... Quem falou que outro aí morreu, viu? Protocolo de Montreal. E nesse Protocolo de Montreal, ó que coisa bacana, todos os países do mundo assinaram e aceitaram a redução da camada de ozônio. Você deve estar pensando, menos os Estados Unidos. Falso. Inclusive os Estados Unidos. Poxa, Bart, Estados Unidos aceitou, que bacana. Na verdade, Estados Unidos estava criando, ia ganhar patente por isso, o substituto do CFC, que é o HCFC. Vamos lá? Se numa prova de vestibular o cara perguntar, após o protocolo de Montreal, estamos percebendo uma reconstituição da camada de ozônio. Verdade. Estamos percebendo uma reconstituição. Mas não está no ritmo o quê? Esperado. Esperava-se reconstituir muito mais rápido, o que não está acontecendo. Estuda-se a possibilidade do substituto do substituto. CFC foi substituído pelo HCFC, então estamos estudando um outro substituto. Uma outra situação que pode aparecer na sua prova é uma unanimidade entre a comunidade científica que o CFC é o grande vilão. Falso.
Existem cientistas que afirmam que você pode lançar a quantidade que for de CFC, porque ora a camada reduz, ora ela volta para o tamanho normal, que é algo cíclico. Mas, Bart, a ONU considera o quê? A ONU considera que é o CFC, que é uma ação antrópica, essa redução da camada de ozônio. Maravilha? Show de bola. Vamos seguir? Agora, Bart, efeito estufa é um grande problema ambiental. Falso. Efeito estufa é um fenômeno natural. Fenômeno natural e importante para a existência de vida na Terra. Ô Bart, por que é importante? Porque se não fosse essa retenção de parte do calor liberado, não teria condições de ter vida. Seria um eterno gelo. Tá certo? Vocês que devem estar assistindo séries, tem um agora, o Expresso do Amanhã, que em virtude de mudanças climáticas, a Terra ficou um eterno gelo. E um trem com mais de 1.000 vagões sai rodando pelo mundo eternamente. Tá certo? Então, a Terra seria um eterno gelo, seria impossível existir a vida na Terra. Maravilha? Agora, Bart, e por que dizem que é um problema? Na verdade, o problema não é o efeito estufa. O problema é a intensificação do efeito estufa. A Terra, ela lança a quantidade de poluentes necessária para ela, é o chamado equilíbrio ecológico. Quando tem uma erupção vulcânica, tem lançamento de poluentes, uma eutrofização natural, tem lançamento de poluentes, uma enchente. Tá certo? Agora, só que o homem lança uma quantidade infinitamente maior do que a Terra suporta. Aí desequilibra, tá certo? Ecologicamente o planeta, gerando aí sim um problema que é o aquecimento global. Bart, primeira situação que a gente tem que se ligar. É uma unanimidade entre os cientistas essa questão do aquecimento global. Falso. Mas temos que ter um cuidado nisso. Qual é o cuidado, Bart? Veja bem. Todos concordam e percebem, porque é um fato. A temperatura da Terra está aumentando. Qual é a discordância, Bart? O motivo. Uns falam que aumentam por conta da ação humana, ou que no caso da ONU, outros dizem que é algo que cíclico. Não tem como você não comprovar que a temperatura da Terra está aumentando e que está tendo derretimento de geleiras, por exemplo. Olha a imagem aí. Olha aí, lá em cima, Groenlândia. Tá vendo? O Bartinho tá atrapalhando um pouquinho. Mas a Groenlândia, olha a imagem da Groenlândia de 92. A parte vermelha foi a parte que derreteu. A Groenlândia de 2002, verão de 2002, a parte vermelha foi a parte que derreteu. Não tem como você negar que a temperatura da Terra está aumentando. Se está derretendo geleiras, está aumentando o nível do mar. Se está aumentando o nível do mar, está tendo invasão dessa água nas cidades litorâneas, em ilhas, o fenômeno conhecido como transgressão marinha. Tá certo? Então, as cidades, já existem ilhas, como Tuvalu, que estão deixando de existir, praticamente. Tá certo? Nas Olimpíadas recentes, ela teve um representante. Opa, só tem um habitante? Não. Tem pouquíssimos habitantes. Na ilha só teve um representante em Tuvalu. Tá certo? Agora, Bart, olha a questão aqui do Polo Norte, do Ártico. Essa linha amarela, observem com cuidado, era a delimitação do que já foi o Ártico. Então, da linha amarela até a parte branca, foi a parte que derreteu do Ártico, aumentando o nível do oceano, invadindo cidades litorâneas. Existe também a situação desse aumento médio da temperatura está relacionado também ao aumento do número de furacões. Percebemos nos noticiários a quantidade de furacões está muito maior do que já foi. Porque, lembre de fatores e elementos que nós trabalhamos com você, furacão tem a ver com o aquecimento das águas. Então, se está tendo um aumento médio da temperatura, aumenta o número de furacões. Bart, me diga uma coisa. É verdade que pode abalar o Brasil? Pode não, já está
abalando o Brasil. Bart, eu li que a floresta amazônica vai virar um deserto. Não, cuidado. Alguns cientistas, aí não tem como ter prova, porque é uma projeção, a gente não sabe se vai acontecer. Alguns cientistas falam que a Amazônia vai passar por um processo de savanização. Vai deixar de ser uma floresta equatorial e vai passar a ser uma savana. Bart, poxa, a fauna e flora vai perder com isso? Vai. E nós também. Porque vai diminuir o índice pluviométrico do planeta. A floresta amazônica é responsável pela evapotranspiração. Então, vai diminuir muito o índice pluviométrico. E se vai diminuir a evapotranspiração, vai diminuir o índice de chuvas em vários pontos do Brasil, inclusive no Sudeste. O Sudeste vai passar a sofrer com muitas crises hídricas. Porque a massa equatorial continental, ela chega, os chamados rios voadores, chegam no Sudeste provocando chuva. Se vai diminuir a frequência, se vai diminuir a intensidade desses rios voadores, vai diminuir o índice de chuva do Sudeste. Tá certo? O Sudeste, que é a segunda região brasileira com a menor quantidade de água. Bart, qual é a primeira? Parabéns, Nordeste. Agora, Bart, em tudo, alguém está vendo o lado bom de alguma coisa. Quando você fala de aquecimento global, tem um monte de coisa ruim. Discutimos. Mas, e o que é que pode ser de bom? E aí a galera já está vendo a possibilidade. Por exemplo, quando você derrete áreas da Groenlândia e do Ártico, tá certo? Está ampliando a área de navegação. Esse derretimento do Ártico, além de criar uma nova rota marítima que está sendo usada pela Rússia, está sendo usada pela China, tá certo? Possibilitou a concretização de algumas pesquisas. Achavam que tinha petróleo no assoalho do Ártico. Com esse derretimento, acharam o petróleo. Só que a ONU não está deixando ninguém tirar. Porque já existe uma tensão entre Estados Unidos e Rússia, tá certo? Com relação a esse petróleo. Então, tem lado bom, tem lado ruim também, porque pode provocar um conflito. Dizem que será o grande motivo de conflito, né? Agora, um outro detalhe também, o derretimento do Ártico está fazendo com que as formações vegetais que estavam congeladas fiquem submersas pela água. E aí está lançando metano. Qual é o lado ruim? É o aquecimento global lançando metano, que ajuda ainda mais para o aquecimento global. Porque a planta debaixo d'água vai lançar poluentes, vai lançar metano. Mas qual é o lado positivo? Esse metano pode gerar o quê? Energia. Pode ser o biogás. O nome desses solos que eram permanentemente congelados, você já falou aí, é o permafrost. Então, aquecimento global é um grave problema, mas também existem pontos que podem ser considerados positivos, muito mais maléficos do que benéficos, a questão ligada ao aquecimento global. Mas a gente tira algo positivo quando nós falamos nesse aquecimento global. Falamos de metano, cuidado com esse detalhe. O gás mais lançado que provoca aquecimento global é o dióxido de carbono. Agora, o CFC é um grande vilão. Por quê, Bart? Porque ele é o mais estufa dos gases. O mais lançado, CO2. O mais estufa, CFC. Beleza? Professor, a ONU fez um relatório e constantemente renova esse relatório chamado de IPCC. O que é que significa IPCC, Bart? Painel Intergovernamental para as Mudanças Climáticas. E o que é que tem nesse IPCC? O IPCC é dividido em uma tríade, tá certo? Como é que está o mundo, tá certo? Quais são as previsões e o que devemos fazer? Então, o que é que foi constatado pela ONU? Constatado. A temperatura subiu 0,7% no século XX. Comparado ao século XIX, a temperatura média do planeta sobe 0,7%. Só Bart está gerando tudo aquilo que você já viu. Está tendo um aumento de 35% da quantidade de carbono, porque o mundo está se industrializando. Processo de desconcentração industrial pós-Segunda Guerra. Já é perceptível o derretimento das geleiras, mostramos para vocês, o aumento do número de ciclones e furacões e também o aumento no nível do mar. Tá certo?
Esse aumento do nível do mar, quando invade as cidades, são chamadas de transgressão marinha. Quais são as previsões? Aí é uma previsão, não temos certeza. Até 2050, daqui a 30 anos, vai ter um aumento de 1 a 6 graus centígrados na temperatura média do planeta. É muita coisa. Vai aumentar a escassez de água, vai aumentar a pobreza, 40% de tudo que é vivo vai deixar de existir, e quem é pobre vai ficar mais pobre. África e Ásia serão os continentes mais atingidos. Bart, e o que é que a gente deve fazer? Primeiro, não precisa ser cientista para poder saber isso. Devemos buscar utilizar fontes mais limpas. O que é uma energia limpa, Bart? É aquela que não lança poluentes para a atmosfera durante a geração. Na época, isso foi no início do século XXI, na época a sugestão foi utilizar a energia nuclear. Mas, Bart, a energia nuclear não é limpa porque tem poluição térmica. Olha o conceito perante a ONU. Não lança poluentes para a atmosfera durante a geração. Ah, mas tem o risco de acidente e isso abala gerações. Mas o último acidente que tinha tido foi Chernobyl, década de 80. Achávamos que se tivesse um outro acidente, conseguiríamos conter esses gases tóxicos. Mas isso não aconteceu. Em 2011, tivemos o acidente de Fukushima. E aí, Bart, a ONU não mais estimula a energia nuclear no lugar do petróleo, carvão e gás. Estimula, sim, as fontes renováveis para você substituir petróleo, carvão e gás. E solar e eólica estão sendo bastante desenvolvidas pelo mundo, inclusive no Brasil. Tá certo? Mas no início, ele sugeria a energia nuclear. Após o acidente de Fukushima, a ONU não sugere mais. A indústria tem que controlar a emissão. Estados Unidos, por exemplo, não se preocupa com isso. Quando o Trump assumiu, ele liberou o lançamento de poluentes, porque a atividade industrial gera mais emprego, circula mais grana. Temos que recuperar as florestas, temos que diminuir a utilização de agrotóxico no campo, temos que reciclar o lixo, tratar o esgoto, vimos no vídeo passado, gerar energia, fazer os aterros. Pô, Bart, mas não precisa ser cientista, não. Todo mundo sabe disso. E por que não faz? Porque isso custa caro. Ninguém quer perder tempo com isso. Estamos vivendo uma pandemia. Os índices de poluição no mundo estão diminuindo, menos no Brasil, por conta das queimadas. Tá certo? E quando sairmos da pandemia, será que a conscientização mundial vai acontecer? Acho difícil. Acho que para tentar recuperar, as questões ambientais vão ser deixadas de quê? De lado. Tá certo? Muito difícil, porque a principal potência do mundo não acredita. Olha para cá, ó. Globo.com. Americanos acreditam cada vez menos na existência do aquecimento global. Apenas 35% consideram a mudança climática um problema sério. Isso nos Estados Unidos. Ó, jornal É o País. O ano de 2019 põe fim a uma década sombria na crise climática que atinge todo o planeta. Então, é uma prova real disso aí. E eles ainda trazem as 7 consequências do aquecimento global. Gente, é muito importante você ler, reler, anotar essas 7 consequências, porque pode aparecer numa prova. Ó, a tendência é termos um aquecimento de 2 graus Celsius, ou seja, de ter um aumento de temperatura de 2 graus Celsius. O pedido da ONU é que a gente, ao invés de 2, tem um aumento só de 1,5. Veja bem, com 2 graus, o mar Ártico sofrerá degelo durante o verão a cada 10 anos. Essa frequência diminui para cada 100 anos se for com 1,5. Então, diminuir 0,5 diminui a frequência do derretimento. Olha só. Até o final do século XXI, né, o aumento do nível do mar deve ser de 0,1 metro no cenário a 1,5 graus de aumento do que a 2. O intervalo projetado para 1,5 é de 0,26 a 0,77. Tá certo? Então, imagine, se você reduzir 2, se você aumentar 2 graus a média, o nível do mar aumenta 0,1. Se tá certo? 0,1. Se você aumentar 1,5, desculpe. Se você aumentar 2, o nível do mar vai a 0,77.
0,2 até 0,7. Algo catastrófico. O professor, eu moro em Salvador. Foi bom te conhecer. No melhor cenário, até 10,4 milhões de pessoas a menos serão impactadas pelo aumento do nível do mar em 2005. No melhor cenário. Em regiões continentais, ondas de calor podem ser de 2 a 3 vezes maiores no cenário de 2 graus do que de 1,5. Então, eu só estou pedindo, aonde só está pedindo reduzir 0,5. O número de espécies de animais e plantas que podem desaparecer é muito maior na projeção de 2 graus. Os ciclones tropicais devem ocorrer em menor frequência, mas deve ser maior o número de ciclones com intensidade muito forte. O aquecimento global a 2 graus deve aumentar a probabilidade de ocorrência de secas extremas, assim como falta de chuvas e riscos de associação à falta de água. Isso tudo a ONU discutiu. Nós vamos, no próximo vídeo, ver as conferências. E vamos ver que ninguém se preocupa com nada disso, porque a questão econômica supera e suplanta qualquer situação. Maravilha? Forte abraço. Próximo vídeo, se liga aí.